E se a gente simplesmente queimasse um planeta inteiro, hein? Tá bom, eu sei, parece uma ideia completamente maluca, mas olha, com certeza já passou pela cabeça de mais de uma pessoa com tendências meio sombrias. Mas agora falando sério, será que isso seria mesmo possível? Imagine um gênio deprimido, desses que passam tempo demais pensando, e se ele chegasse à conclusão de que a humanidade se perdeu, traiu a confiança do Criador, e que o planeta inteiro deveria ser apagado? Vamos brincar com essa ideia absurda e imaginar todos os cenários possíveis para queimar um planeta. Pelo menos se a gente descobrir que isso é impossível na vida real, dá para respirar aliviado e seguir com a vida, né? Ou talvez não. Mas calma, a gente não é nenhum cientista maluco não. Então, por segurança e para evitar qualquer incêndio acidental, esse experimento vai acontecer só na nossa imaginação. Beleza? E claro, em outro planeta. Que tal Júpiter, por exemplo? Um fósforo para o gigante. A primeira ideia que vem à cabeça é bem simples: riscar um fósforo e tentar botar fogo no planeta. Afinal, a atmosfera de Júpiter é composta por cerca de 90% de hidrogênio. E pelo menos 90% das pessoas sabem que o hidrogênio pega fogo com facilidade. Quem manja um pouco de química talvez se lembre da famosa mistura detonante, que inclui hidrogênio. E os fãs de história provavelmente vão pensar no dirigível Hindenburg, que era cheio de hidrogênio e virou uma bola de fogo espetacular nos céus dos Estados Unidos. Mas se você for até Júpiter, riscar um fósforo ou acender um isqueiro, não vai acontecer absolutamente nada. Tá achando que é porque lá simplesmente não existe fogo? Nada disso. Em Júpiter há relâmpagos com centenas, às vezes até milhares de quilômetros de extensão cruzando o céu. Ou você acha que meteoros e asteroides não caem em Júpiter? Eles caem aos montes, centenas de vezes mais do que aqui na Terra. Isso porque a gravidade por lá é muito mais forte e o planeta é imensamente maior. Ou seja, é mais difícil errar do que acertar Júpiter. E mesmo assim, Júpiter está lá, firme e forte há bilhões de anos, sem nunca ter virado uma bola flamejante. Por quê? É simples. Apesar de haver hidrogênio em abundância, um combustível excelente, quase não há agentes oxidantes. Sem oxidante, o hidrogênio vira um gás bem comportado e inofensivo. A mistura detonante só explode porque, além do hidrogênio, contém um oxidante poderoso, o oxigênio. É verdade que o cloro ou o flúor seriam ainda mais potentes, mas Júpiter também não tem nada disso. A armadilha do oxigênio. No caso da atmosfera da Terra, a situação é exatamente o oposto da de Júpiter. Aqui temos fartura de oxidante, o oxigênio, que é essencial para a nossa sobrevivência, mas não há tanto material inflamável disponível no ar. A composição do ar é 21% de oxigênio, em sua maioria 78% de nitrogênio, um gás quimicamente inerte. E para conseguir oxidar, ou melhor, queimar o nitrogênio, seria necessário um esforço imenso. Foi realmente uma baita sorte que o principal componente da nossa atmosfera tenha acabado sendo o nitrogênio. Se em vez dele tivéssemos uma atmosfera completamente tomada por oxigênio, a Terra inteira teria virado um planeta em chamas. Numa atmosfera com 100% de oxigênio, a maioria dos compostos orgânicos pegaria fogo sozinha, com temperaturas próximas ou até abaixo da do nosso corpo. Alumínio, magnésio e até ferro arderiam como se fosse papel. Em 1967, os Estados Unidos estavam fazendo um teste em solo com a nave Apollo 1. O interior da cabine estava completamente preenchido com oxigênio puro. Bastou uma faísca minúscula para provocar um incêndio instantâneo. E em apenas 17 segundos, toda a cabine foi consumida pelas chamas, e os 3 astronautas que estavam lá dentro perderam a vida. Então, se aquele cientista maluco quiser mesmo incendiar a Terra, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é injetar milhões de toneladas de oxigênio na atmosfera. Nesse ponto, um fósforo sozinho já não vai adiantar. E sejamos sinceros, seria bem sem graça se fosse tão fácil assim, né? O pesadelo nuclear. Então vamos dificultar um pouquinho as coisas agora. Para isso, a gente volta um pouquinho no tempo. 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. São exatamente 5h29 da manhã.
Um clarão branco ofuscante, uma bola de fogo crescendo no céu, a terra tremendo sob os pés. Foi ali que a humanidade colocou as mãos pela primeira vez no poder do átomo. Alguns dos cientistas envolvidos nesse experimento respiraram aliviados, por 2 motivos. O primeiro, o teste da bomba atômica havia sido um sucesso. E segundo, a explosão. Não provocou uma reação termonuclear em cadeia que incendiasse toda a atmosfera da Terra. Cientistas como Hans Bethe, Edward Teller e John von Neumann levaram muito a sério a possibilidade de que o calor extremo da detonação pudesse provocar a fusão nuclear das moléculas de nitrogênio e oxigênio, desencadeando uma reação em cadeia que tomaria conta do planeta inteiro. Por um instante, a Terra poderia ter virado uma estrela. Relatórios e análises sobre esse risco foram realmente redigidos na época. Os cálculos finais mostraram que a atmosfera absorveria energia mais rápido do que conseguiria propagá-la, o que tornava esse tipo de reação em cadeia fisicamente impossível. Mas a gente sabe que cálculos nem sempre estão certos, né? Felizmente, no dia 16 de julho de 1945, os cientistas estavam certos. E isso foi comprovado na prática. Simulações feitas anos depois também confirmaram que, independentemente do tamanho da explosão, a atmosfera da Terra jamais poderia entrar espontaneamente em fusão nuclear. Claro, dá para contaminar tudo com radiação e tornar o planeta inabitável. Mas transformar a Terra numa estrela, isso definitivamente não dá. Em 30 de outubro de 1961, a União Soviética realizou um teste com uma bomba termonuclear equivalente a 50 megatons de TNT nas ilhas Novaya Zemlya. A nuvem em forma de cogumelo subiu até 64 quilômetros de altura, quebrou janelas a mais de 900 quilômetros de distância e gerou ondas sísmicas que deram 3 voltas ao redor do planeta. A bola de fogo, com 8 quilômetros de diâmetro, queimou durante 5 minutos. E depois simplesmente apagou. Nenhuma reação nuclear em cadeia aconteceu na atmosfera. Ou seja, mais uma vez, quem impediu o cientista maluco dos nossos devaneios foi a barreira intransponível das leis da física. Só que já se passaram quase 80 anos desde então. Será que nesse tempo todo a humanidade acabou inventando algum outro jeito bizarro de causar sua própria extinção? O terror que se esconde no subsolo. Em 2008 foi iniciado o funcionamento do Grande Colisor de Hadrons, LHC, numa região que atravessa a fronteira entre Suíça e França. O objetivo da máquina é colidir partículas em altíssimas energias para tentar desvendar a estrutura mais fundamental da matéria e entender melhor o funcionamento do universo e das leis naturais. Esse acelerador tem a capacidade de recriar artificialmente estados extremos da matéria, parecidos com os que existiam logo após o Big Bang. Pouco antes e pouco depois do início das operações, alguns meios de comunicação começaram a espalhar um certo temor. Será que essas colisões poderiam gerar mini buracos negros que cresceriam aos poucos e acabariam engolindo a Terra inteira? De fato, teoricamente, existe sim a possibilidade de que essas colisões de altíssima energia gerem buracos negros minúsculos. Mas mesmo que isso acontecesse, esses buracos seriam tão pequenos que desmoronariam quase que imediatamente. Segundo a teoria da radiação de Hawking proposta por Stephen Hawking, buracos negros desse tipo são extremamente instáveis e evaporam quase que instantaneamente. Eles não conseguiriam sobreviver por muito tempo, nem acumular massa suficiente para crescer. Além disso, a energia usada nesses experimentos é muito menor do que as energias que já existem naturalmente no universo. Os raios cósmicos, por exemplo, atingem a Terra vindos do espaço com muito mais energia do que as colisões no LHC. E fazem isso o tempo todo, batendo nas moléculas da nossa atmosfera. E mesmo assim, nenhum buraco negro surgiu, nem o planeta foi destruído. Por enquanto, esse parece ser o limite. Ainda não encontramos nenhum outro jeito de destruir um planeta inteiro. Felizmente, ainda não temos inteligência suficiente para fazer uma coisa dessas. Mas a humanidade não para de evoluir e está conquistando poderes cada vez mais perigosos. Será que vai chegar um momento em que realmente teremos poder para fazer isso acontecer? No futuro, talvez sim. Por isso, a partir de agora, vamos apresentar algumas maneiras de sim, literalmente queimar um planeta. E não só isso, fazer isso com estilo.
Mas como antes, vamos manter o bom senso e usar Júpiter como cobaia. Afinal, perder Júpiter dói bem menos que perder a Terra, né? O planeta chamado Júpiter. Existe um motivo muito claro para Júpiter ser conhecido como Sol inacabado. Ele é composto por cerca de 90% de hidrogênio e 10% de hélio, ou seja, praticamente os mesmos elementos que formam o Sol. Em outras palavras, Júpiter tem exatamente a mesma composição química de uma estrela ainda em formação. E mais, ele tem uma massa equivalente a 1/1000 da massa do Sol. Só para comparar, a Terra é 330 mil vezes mais leve que o Sol. Os cálculos indicam que se Júpiter tivesse sua massa aumentada em cerca de 80 vezes, ele poderia dar início a uma reação de fusão nuclear. É verdade que mesmo que Júpiter começasse a brilhar como uma estrela, ele não teria o mesmo brilho do Sol. Mas a energia que ele liberaria já seria... Bom, espera aí. Vamos olhar com mais atenção para essa ideia. Vamos imaginar que Júpiter se tornasse uma estrela com 0,08 vezes a massa do Sol. O que exatamente isso significaria? Estrelas com essa massa são chamadas de anãs vermelhas. Um exemplo bem conhecido é a Próxima Centauri. Sua luminosidade é extremamente baixa, centenas de vezes menor que a do Sol. Sua cor é um laranja avermelhado e ela emite muito mais radiação infravermelha do que luz visível. Mas em compensação, essas estrelas têm uma vida extremamente longa, permanecendo estáveis por dezenas de bilhões de anos. Nesse cenário, os satélites de Júpiter deixariam de ser apenas luas e passariam a ser planetas de verdade, orbitando uma pequena estrela. A zona habitável ao redor de uma anã vermelha, onde é possível existir vida, fica entre 0,05 e 0,2 unidades astronômicas de distância. E justamente nessa faixa estão duas luas de Júpiter, Europa e Ganimedes. Isso significa que elas poderiam receber calor suficiente para manter água líquida na superfície e talvez até desenvolver uma atmosfera. Essas luas se tornariam mundos oceânicos quentinhos, com potencial para o surgimento da vida. Se for para queimar um planeta, talvez esse seja o único motivo realmente válido para fazer isso. E se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.